Bom dia a todos os meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope da Villanueva. Eu me pergunto se o Ricardo Dex, ou mais conhecido como Ricardo Juntex, ele é uma pessoa mau caráter ou ele é uma pessoa estúpida. Recentemente eu vejo aqui um vídeo dele chamado Resposta a Sérgio Moro, em que ele faz assimilações completamente desconexas a um juiz que está, de fato, modificando a história do Brasil. E baseado no discurso do Sérgio Moro, ele começou a ter a inclinação imbecil de que Sérgio Moro é um marxista. E por quê? Porque Sérgio Moro fez um discurso afirmando que existem certos males que nós nos acostumamos e nós nos habituamos, e muitas vezes o povo acha que esses costumes não podem mudar para melhor. Uma delas foi a inflação. Quem viveu nos anos 80 sabe que os preços aumentavam todo santo dia. Era uma coisa assim absurda. E meus pais, naquela época, eu tinha o que, entre 9 e 10 anos, né? Eles estocavam comida justamente com medo de que os preços aumentassem. Então não havia estabilidade monetária, não havia nada. Então o teu dinheiro desvalorizava absurdamente. E isso era um inferno para as pessoas mais pobres, uma vez que elas não tinham como repor as perdas monetárias causadas pela explosão dos preços. Então, o Sérgio Moro mostrou dizendo assim, olha, a gente acreditava que a inflação era uma coisa imutável, era uma coisa, era como se fosse a ordem natural das coisas. Houve uma reforma econômica e hoje, embora nós tenhamos inflação, mas não é a estagflação dos anos 80. Então houve uma mudança para melhor, naturalmente. Por outro lado, ele citou o exemplo da ditadura militar. Nós tínhamos um regime autoritário de 64 até 1984, 20 anos de regime militar. E o Sérgio Moro falou, olha, hoje nós estamos na democracia. Nós saímos daquele regime e estamos para a democracia. Como também a corrupção. Nós temos hoje em dia um estado de corrupção endêmica que está sendo duramente combatido, né, o estado de corrupção combatido, e que isso pode ser modificado através da aplicação fria da lei, como de fato o juiz Sérgio Moro está fazendo, está realizando. O fato de ter comentado sobre a ditadura militar ou sobre o regime militar, porque foi um regime autoritário, foi um regime ditatorial, inegável isso. O fato de você ter eleições aqui e acolá não quer dizer absolutamente nada. Maduro na Venezuela também tem eleições e ninguém diz que aquilo não é uma ditadura. Claro que os militares tinham uma reputação muito mais decente do que o Nicolás Maduro. Eu acho que é incomparável. Eu não vou discutir aqui as razões de ter havido um regime militar, um regime autoritário, um regime ditatorial. Mas houve um regime ditatorial. Claro que quando nós definimos o conceito de ditadura, existem várias nuances em torno de uma ditadura. Existem vários aspectos de uma ditadura. Nem todas as ditaduras são as mesmas. Você não vai comparar a ditadura militar com a ditadura comunista. Você não vai comparar, por exemplo, a ditadura militar brasileira com a ditadura de Augusto Pinochet ou então da ditadura argentina do Videla. São contextos diferentes. Contudo, houve sim um regime de exceção, um regime autoritário, que vingou durante 20 anos no Brasil. Aí vem esse jumento, esse retardado, dizendo que o Sérgio Moro é marxista por causa disso. Quando na verdade o que eu vejo é um juiz de direito que evita se meter em política e evita também dar opiniões sobre política. Porque não é o objetivo do juiz. O juiz ele tem que estar isento nesse sentido. Ele não pode ficar tomando partido político. Pelo contrário, nós só estamos colocando esses vagabundos na cadeia justamente porque o Sérgio Moro não está envolvido com política. Mas na cabeça desse jumento, desse retardado, a gente percebe uma pessoa inculta, pessoa estúpida, uma pessoa que uma hora defende o regime militar, outra hora defende a monarquia, outra hora defende catolicismo, outra hora defende protestantismo. Você é um demagogo, cara. Tá muito claro que você é um vigarista. Tá muito claro que você é desonesto, que você é um charlatão, que você não tem conteúdo algum, que você simplesmente está aproveitando a hora do embalo, sabe-se lá pra quê, talvez pra ter um carguinhozinho na tua cidade vagabunda qualquer, não sei nem onde tu moras. Ora, isso aí é puro oportunismo. O sujeito querer falar mal do Sérgio Moro por coisas que não tem a menor relevância
Eu vi o discurso do Sérgio Moro e não vi nenhum problema, nada que o vinculasse aos marxistas. Até porque ele está colocando um bocado de marxistas na cadeia. Mas na cabecinha desse retardado, desse jumento, desse estrume, o Sérgio Moro tem que ter uma bandeirinha política para fazer justiça. Os juízes de direito do Brasil eles precisam de ideologia para fazer justiça. Meu caro, você pensa como os marxistas, você pensa como o direito alternativo, você pensa como o direito achado na rua. O direito achado na rua é esse que hoje em dia está nos tribunais superiores, está no STF. Quem mistura política com jurisdição, com direito, são esses vagabundos do STF. Qual é a sua moral de criticar esses caras se você prega só que de um sinal oposto? E vejam, sabe aquele tipinho revolucionário, vagabundo, anarquista, que acha que tudo tem que ser resolvido na porrada? Nós temos que invadir, nós temos que derrubar, intervenção militar e não sei o que, atirando para todos os lados? Eu tenho certeza que um cagão como você não tem culhão para enfrentar o que eu e minha geração enfrentamos. Eu estou desde 2002 criticando a política petista. Eu nunca votei em petista como você deve ter votado, como muitos devem ter votado, como Madalenas arrependidas. Eu sabia do estrago que o PT ia fazer já em 2002. É só vocês procurarem no Google, no Orkut, em blogs e tudo que eu escrevia. Olha que eu mudei bastante, mas com certeza não virei esquerdista. E posso dizer que acompanhei a ascensão do PT quando eu, Leonardo Bruno, era contra a maré. Não agora. Agora é fácil bater no PT. Agora é fácil bater em todo mundo. Quando, na verdade, o PT caiu. O PT está desmoralizado. Isso é fácil. É fácil falar besteira hoje. É fácil agora chegar e mostrar um livrinho ser anticomunista. Isso é fácil. Eu quero saber se você tinha esses culhões em 2002. Eu quero saber se alguém tinha coragem de fazer isso. Eu não duvido que muito intervencionista aí tenha votado no PT. Até porque as ideias são muito semelhantes. Não duvido. Aí ficou aquela coisa de... Sabe aquela história daquela mulher que deu pro namorado esperando o casamento e o namorado deu um chute na bunda dela? Deve ser de certas pessoas. Eu votei no PT, acreditei. Disse, tu foste comida e depois fui chutado na bunda. É isso que aconteceu. Eu não tive essa ilusão, graças a Deus. Nunca tive ilusão com relação ao Lula. Sempre achei um canalha. Nunca tive ilusão com relação ao PT. Sabendo que, pelo menos, o momento comunista tem esse tipo de nuance de mudar conforme a tática e conforme a música, então eu sabia que isso ia acontecer porque havia o projeto bolivariano por trás do PT. E só agora esses moleques punheteiros descobriram. E descobriram por quê? Por causa de milhares de pessoas que se manifestaram desde 2002, uma geração inteira de pessoas que realmente denunciavam o que estava acontecendo. Então quer dizer, que moleque irresponsável, que moleque idiota, que moleque babaca. Em vez de você ficar atacando injustamente o Sérgio Moro pelo fato de ele não concatenar com a sua besteira intervencionista, porque ele não vai fazer isso, até porque o ofício de juiz dele proíbe isso. Se você não sabe, juiz de direito, como também promotor, procurador, etc., eles não podem se posicionar politicamente. Até porque eles estão em cargos que exigem uma certa amistosidade e uma certa isenção. Será que você não sabe disso, seu idiota? E você acha que se o Sérgio Moro ficasse tomando posicionamento a favor de um idiota como você acha que isso não prejudicaria as investigações da Lava Jato? Ele está fazendo a coisa certa. Ele está falando apenas ao ofício de juiz dele. O ofício de juiz dele é investigar os corruptos e colocar na cadeia, seja de que ideologia for. Pode ser até ter um intervencionista como você, um idiota como você. Se você pisou na bola, violou a lei, vai pra cana. Acabou. Agora um otário como você, um bosta como você, só porque o Sérgio Moro não aprovou aquela invasão daqueles neuróticos lá do Congresso Nacional, que são os bobões, bobalhões, uma mulher histérica lá que, sei lá,
confundir a bandeira do Japão com a bandeira comunista. Quer dizer, a mulher não sabe nem o que é comunismo. Ela acha simplesmente, ela pegou uma palavra, ficou fantasiando aquilo e de uma forma desesperada, por uma histeria, foi lá e invadiu o Congresso. É isso que vocês defendem? Anarquia? Anarquia histérica? Pelo menos os comunistas sabem fazer uma boa anarquia. Vocês não sabem, nem isso vocês sabem. Vocês conseguem, inclusive, ganhar antipatia até dos militares. Isso eu acho que é interessante. Vocês adoram bajular os generais. Os generais não querem nem ver vocês pintados de ouro. De tão burros que vocês são. De tão estúpidos que vocês são. Inclusive você, Ricardo. Que eu sei que você é um cagão. Isso, meus amigos, é isso. Não tem mais nada a falar. E eu penso o seguinte. Nós temos que defender a bandeira da Lava Jato. Nós temos que defender a bandeira da justiça. E parar de reduzir o direito a mera quesilha ideológica. A gente tem que acabar com esse papo furado de achar que nós temos que defender coisas por uma ideologia X ou Y. Nós temos que defender pontos de vista dentro do clima da verdade e da sinceridade. Mas a direita brasileira, ela age como a esquerda também. Aí você vê um bando de bobalhões aí em hangout, achando-se o cúmulo da santidade, porque são direitistas, porque defendem intervenção militar, porque não querem me misturar com os liberais. Você é um babaca, rapaz. Ricardo Juntex, o que você é da política brasileira? O que você é do ponto de vista cultural? Você não é nada. Ora, que merda. Que palhaçada isso.